Olá pessoal, eu sou André Roster, bem-vindos a mais uma videoaula do curso de planilhas do Google. Nessa videoaula vamos falar sobre soma condicional, como você visualiza aqui, o SOMASE do Excel ou SUMIF do planilhas do Google. Sum quer dizer soma, ele está se referindo à soma. If quer dizer se, que é uma condição. Então, previamente eu criei essa tabela aqui para facilitar a gente ter uma base de cálculos e criei algumas tarefas aqui para a gente estar executando. A princípio, a fórmula da soma condicional, ela tem a seguinte estrutura. SOMASE ou SUMIF, nós trabalhamos o intervalo, ponto e vírgula, o critério que vem entre parênteses, ponto e vírgula, e o intervalo da soma, que aqui está entre colchetes. Esse colchetes aqui eu usei para indicar que ele não é obrigatório, como por exemplo nessa atividade aqui, onde eu usei soma de valores acima de 100. Então, se eu clicar em soma de valores acima de 100, você visualiza a fórmula aqui. Valores diz respeito à coluna A. Nós temos valores de A2 a A5, maior do que 100. Então, para trabalhar isso daqui, eu vou digitar igual. Você pode digitar também o SOMASE, que o Google vai reconhecer essa estrutura. Então, digito SOMASE, abro o parênteses, digito o intervalo inicial que eu quero calcular, que é A2 aqui. Eu poderia também clicar nessa estrutura, uso dois pontos para indicar que vai ser até o A5, também podendo digitar manualmente, uso ponto e vírgula, uso aspas duplas para criar a condição e vou usar aqui o sinal maior que 100. Fecho as aspas duplas e fecho o parênteses. Agora, quando eu der um Enter aqui, você já visualiza que ele reconheceu e ele fez a soma. Mas eu vou mostrar nesse outro exemplo aqui de comissão de valores acima de 100, como você faz isso usando o SUMIF, que é muito simples. Então, comissão valores acima de 100, o que é que ele quer? Ele quer a estrutura de comissão quando valores forem acima de 100. Então eu venho aqui na prática demonstrativa, digito igual, digito SUMIF, depois de digitar o SUMIF, abro o parênteses. Então eu quero comissão quando valores forem acima de 100. Então eu digito aqui A2, dois pontos, A5, para ele pegar essa estrutura aqui. Boto ponto e vírgula, vou usar aspas duplas, vou botar maior que 100, fecho aspas dupla, ponto e vírgula. Agora eu vou digitar essa base aqui para receber. Então vou digitar C2, dois pontos, C5, fecho parênteses, e você vê aqui a estrutura. Então aqui inicialmente eu digitei o intervalo, em seguida entre parênteses veio o critério, que é a condição, e por fim o que eu desejo somar. Quando eu der Enter aqui, você observa que nós já temos o resultado. Se você clicar em cima, você visualiza a fórmula aqui no FX. Agora, vamos trabalhar a ideia da soma de comissão quando a condição é André. Então, eu quero somar, por exemplo, você está numa empresa, você tem que somar todas as comissões de um vendedor, de um determinado vendedor. Eu seleciono onde desejo executar a operação, digito igual, SUMIF, abro parênteses, o intervalo que eu quero calcular, vamos dizer o seguinte, você quer comissão onde a condição é André. Então eu digito B2, dois pontos, B5. Por que isso? Esse daqui é o intervalo que eu quero estar analisando. Aí eu venho aqui novamente, boto ponto e vírgula, vou criar aspas dupla. Qual é a condição?
eu quero sempre que for André o funcionário. Uso ponto e vírgula, e agora o que é que eu quero calcular? Comissão. Então eu digito C2 até C5. C2 até, usando os dois pontos para caracterizar o até, C5. Fecho o parênteses, e agora quando eu der o Enter aqui, ele vai somar a estrutura de comissão sempre que for André. Vai ser 150, que você vê aqui, mais 50. Observe que ele vai dar esse retorno aqui de 200. Agora, soma valores André. A gente mudou. No exemplo anterior, a gente somou a comissão. Valores vai ser muito simples. Isso daqui a gente está fazendo uma atividade a mais, pessoal, para ficar mais fácil você entender. Então, eu seleciono a célula onde desejo fazer a operação, digito igual, posso usar o SOMASE, vou mostrar só para você lembrar que pode, abro parênteses. Então, como eu quero valores quando a estrutura é André, eu começo André aqui, é um intervalo. Então, eu digito B2 até B5, B2, dois pontos, B5. Lembrando que esses dois pontos é para selecionar o intervalo, adicionando tudo entre eles. Ponto e vírgula. Uso aspas duplas para dizer a condição que é André. Fecho aspas duplas. Uso ponto e vírgula, e agora vamos ao intervalo da soma, que não é obrigatório, mas como a questão quer valores quando for André, eu vou ter que ter esse intervalo. Aí agora digito de A2 até A5, aí venho para cá, A2 até A5. Quando fechar o parênteses aqui, ele automaticamente somou valores, sempre foi André. Então aqui, André, a gente tem André aqui, 300, e a gente tem André aqui, 100. 100 mais 300, 400, como você visualiza aqui. E agora, por fim, a última atividade prática para a gente visualizar, a gente vai fazer a soma de valores sempre que for Michele. Então, eu vou digitar aqui, selecionar a célula, igual SUMIF, que é o outro modelo paralelo a SOMASE, que na verdade é apenas o SOMASE em inglês. Abro parênteses, eu quero o intervalo, vai ser B2 até B5, então digito B2, dois pontos, B5, ponto e vírgula, aspas duplas. Agora, qual é a condição ou o critério? Michele. Então, vou digitar aqui, Michele. Fecho aspas duplas, uso ponto e vírgula, e agora vou estruturar o intervalo aqui do que eu quero somar, que é valores, como você visualiza aqui. Então, vou digitar de A2 até A5. Volto aqui, A2, dois pontos, A5. Fecho o parênteses, e quando der Enter, ele já somou essa estrutura. A soma condicional, como você pode ver, é muito interessante quando você precisa realizar cálculos específicos de uma condição. E é um recurso, com certeza, muito utilizado para quem trabalha com qualquer tipo de planilha. Mas com isso concluímos essa videoaula. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima!